Qual é a minha visão em relação a essa questão do instalador tem ou não que saber eletrônica? Que é o entender eletrônica, né? Que a galera perguntou aí. É você ter noção de, ter um conhecimento básico de. Vamos lá. Para você trabalhar com refrigeração, você tem que ter um conhecimento básico de climatização. Por que eu falo que é básico? Porque, vamos lá, galera, mandando a real mesmo, vejamos e convenhamos. A gente está no meio, a gente sabe o tanto de cara que não sabe nada de climatização, de termodinâmica, de trabalho no segmento, tá? Então a gente vê isso daí. Então o cara tem que saber, o cara sabe o básico ali. E a eletrônica, eu defendo que o cara tem que ter noção. Tem que entender que eletrônica significa o quê? Ter pelo menos os fundamentos, alguns fundamentos básicos para você trabalhar, para você ter noção de fazer pelo menos diagnósticos. É diferente, ó, fazer diagnóstico é diferente de reparar. Como assim, Laonder? Clínico geral, ele dá diagnósticos, mas ele não faz cirurgia. Você vai para o clínico geral, ele dá diagnóstico. O cara tá com algum problema nisso daqui. Mas agora eu vou te passar por um especialista que vai te analisar e vai te reparar. Você precisa ser o clínico geral. Se você trabalha com... Entender de eletrônica é ter condições de dar o diagnóstico, restringir o defeito da placa eletrônica. Saber se o defeito está na placa ou está na máquina. Então é saber fazer pelo menos algumas medições de alguns níveis de tensão na placa eletrônica. É ter o básico. É entender de eletrônica. Isso que é o entender de eletrônica. Aonde é reparar a placa? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Você precisa o quê? Mas pelo menos você precisa saber utilizar o multímetro e saber fazer algumas medições. Tá? Se você sabe utilizar o multímetro, consegue fazer algumas medições e diagnosticar algum problema, alguma incongruência, algum funcionamento errado na placa, aí você vai conseguir pelo menos dar um diagnóstico. Tá? E quando a gente fala entender de eletrônica, é isso. Eu poderia ser esse cara que dá um diagnóstico, que consegue restringir um defeito. É o cara que vai lá e vai analisar a placa, que vai analisar a máquina, e quando chega na placa ele sabe qual tensão que tem que ter na entrada, tensão que tem que ter na saída, e sabe perceber que tem um comportamento errado, sabe interpretar um código de erro. É isso o entender que a gente está falando aqui, tá? É esse entendimento. Não necessariamente reparar a placa. Até porque reparar a placa é outro caminho. O entender eletrônica não é reparar a placa eletrônica.